Bom dia, pessoal, tudo bem? Lembra que na aula passada, nas aulas passadas, no vídeo passado que eu mandei para vocês, a gente falou sobre as formas nominais dos verbos. Eram elas o infinitivo. Lembra também que tinha o gerúndio, e tem também o particípio. Hoje a gente vai falar sobre as locuções verbais. E elas utilizam dessas formas nominais para fazer sentido. Então vamos lá. As locuções verbais, também chamadas de perífrases verbais, desempenham um papel equivalente a um verbo único. São dois verbos para fazer o significado de um. Vai ficar mais fácil da gente entender quando a gente vê os exemplos. Olha aqui. São compostas por um verbo principal em uma das formas nominais. A gente já lembrou quais que eram as formas nominais, que eram o infinitivo, o gerúndio e o particípio, mais um verbo auxiliar. Esse verbo auxiliar ele não vai ter muito sentido na frase, mas ele vai estar lá para ajudar a fazer o sentido. Nessas locuções, o último verbo ele é chamado de principal e é sempre empregado em uma das formas nominais que a gente já falou. Infinitivo, falar, andar, comer. Gerúndio, falando, andando, comendo. E particípio, falado, andado, comido, ok? Então, essas são as locuções verbais. Dois verbos para fazer o sentido de um só. Um verbo vai ser o auxiliar e o outro vai ser o principal. Os principais verbos auxiliares são esses aqui, ó. O verbo ser, o verbo estar, o verbo ter e o verbo haver. Exemplo. Nenhuma pessoa poderá sair após o fechamento dos portões. Perceba que aqui tem dois verbos, poderá e sair. Tem o verbo auxiliar, poderá, e o verbo no infinitivo, sair. Nenhuma pessoa poderá sair após o fechamento dos portões. Então isso aqui é uma locução verbal. Tem dois verbos para fazer o papel de um só. Olha o segundo exemplo. Está havendo uma revolução silenciosa. Vamos ver. Tem um verbo aqui, está, do verbo estar. Tem o verbo aqui, havendo, do verbo haver. Ok? Está havendo. Veja que aqui está terminando com NDO. Então, está utilizando do gerúndio. Está havendo. Né? O verbo haver no gerúndio, que é uma das formas nominais. Aqui é o verbo sair, tá? No infinitivo, que é também uma das formas nominais. É provável que ele seja convocado. O ado aqui, então, é o particípio, não é? O convocar está no particípio, convocado. E seja o verbo auxiliar. Começou a gritar sem nenhuma explicação. Tem um verbo aqui, tem outro verbo aqui. Começou e gritar. O gritar também está no infinitivo. Perceberam? As locuções verbais elas sempre são formadas por dois verbos, em que um vai estar auxiliando e o outro vai estar em uma das três formas nominais. Olha aqui, sair, havendo, convocado. Então, vão ter dois verbos e um deles vai estar na forma nominal. Ok? Essas são as locuções verbais. Tudo bem?